Boa noite, meus irmãos. Estão todos bem? Estão todos me ouvindo bem? Quem tiver, dá um joinha aí, por favor, para dar um retorno. A vocês que estão me assistindo, o som tá bom? Tá muito baixo? Como é que tá? Preciso do retorno aí de vocês para podermos começar a nossa formação sobre o sacramento da unção dos enfermos. Como é que está aí a transmissão? Tá bem? Não tá bem? O som tá bom? Beleza. Valeu, Eloy. Bom, vou esperar só mais uns 2 minutinhos. Quem? Boa noite, tia Márcia. Amém. Deus nos abençoe. Maravilha. Cadê esse povo?
Esperar mais um pouquinho, ver se o povo chega. Enquanto isso, bom, bom, meus irmãos, enquanto isso, enquanto o povo vai chegando, tudo mais, vocês que estão nos acompanhando, né? Os 6 sacramentos que foram dados até agora. O que que vocês acharam do curso? É, qual é a avaliação do curso de vocês até agora, né? Introdução aos sacramentos, sacramento do batismo, Eucaristia, enfim. O que que vocês acharam até agora do curso? Aí outra pergunta, o que que a gente poderia mais para frente trabalhar como tema de formação aqui na paróquia, né, na página do Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim. O que que vocês estão achando da formação, né, a formação sobre os sacramentos acaba hoje. Eu vou falar sobre o último dos sacramentos, né? O que que vocês acharam até agora e sugestões para próximas formações. Pode deixar aí nos comentários também as sugestões para as próximas formações. O que que vocês sugerem? Façamos, né? Sejam livres, né? Na liberdade dos filhos de Deus. Podem ficar bem à vontade aí enquanto, enquanto isso. Antes da gente começar a nossa formação. Quem tá aí? Ô, João. Caraca, quanto tempo, meu irmão. Boa noite. Como é que você tá? Tá tudo bem? Graças a Deus. Caramba, bom ver o João aqui. Bom, então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos então começar a nossa formação, né? Hoje nós vamos trabalhar o sacramento da unção dos enfermos. Eu só peço uma desculpa a vocês, porque o tema que a gente vai trabalhar hoje era para ter sido trabalhado na segunda, mas alguns imprevistos aconteceram, então eu só estou podendo dar essa formação no dia de hoje, né? A gente dá continuidade, sacramentos de iniciação, sacramentos de cura, sacramentos de serviço, mas não tem problema não. Deus quis assim, assim a gente está fazendo, tá bem? Então vamos começar a nossa formação invocando a Santíssima Trindade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe, Rainha da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, minha gente. Encerrando a nossa sessão de formações sobre os sacramentos da Igreja, vamos encerrar falando sobre o sacramento da unção dos enfermos. Antes de entendermos o que vem a ser o sacramento da unção dos enfermos, a gente tem que entender que é um sacramento de cura, assim como o sacramento da penitência, né? É um sacramento que está intimamente ligado ao sacramento da penitência. Eu vou explicar mais para frente o porquê, até mesmo devido ao próprio rito do sacramento da unção dos enfermos. A gente tem dentro dele o rito do sacramento da penitência, para podermos observar a unidade entre os sacramentos, e também por ser um sacramento de cura, né? Oferece a cura dada por Deus para os homens. Então vamos lá, minha gente. Começando então, o que a gente tem que ter como ponto de partida? O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento que a gente chama de sacramento que prepara para a morte. Olha só, é um sacramento que nos prepara para a morte. Por isso que tanto a unção dos enfermos como o sacramento da penitência são chamados de sacramentos de cura, porque são sacramentos que nos levam, quando eu for falar da graça do sacramento, uma das graças do sacramento da unção dos enfermos é essa, é uma preparação para que nós tenhamos uma boa e uma santa morte. Por isso que tanto a unção dos enfermos, também como o sacramento da penitência, o nome é estranho, mas é chamado de sacramento dos mortos. Como assim sacramento dos mortos? Justamente por isso, porque prepara aquele que recebe os sacramentos para ter uma boa e santa morte. E como eu já tinha falado, até no sacramento do batismo, a igreja ela não desampara ninguém. A gente sempre tem que ter isso na nossa cabeça. A igreja não desampara ninguém. Não desampara a criança, o recém-nascido e aqueles que queiram nascer para uma vida em Cristo, sacramento do batismo. A igreja não nos desampara na questão do nosso alimento, que é o sacramento da Eucaristia. A igreja, ela não nos desampara quando ela confirma, ela chancela a nossa fé, os dons do Espírito Santo na nossa vida, o sacramento da Crisma. Os sacramentos de serviço, a igreja está ali tanto com o casal, aqueles que se unem no sacramento do matrimônio, tanto ao diácono, ao presbítero e ao bispo no sacramento da ordem, e por fim, àqueles que buscam reconciliar-se com Deus, o sacramento da penitência, e os enfermos também não são desamparados pela igreja, desamparados por Deus pela igreja. Para isso, a igreja instituiu o sacramento da unção dos enfermos. Pois bem, meus queridos, a doença ela não pode ser vista como um ato de desespero. Não pode ser vista assim. O que a igreja nos ensina sobre a doença? Que a doença ela está ali
primeiro para fazermos uma pequena avaliação da nossa vida. Poxa vida, por que que eu estou com essa doença? Por exemplo, nos dias de hoje, por que dessa pandemia que está assolando, né, o Covid-19, tudo mais? Outra coisa, a igreja nos ensina que na doença, que na doença nós temos um pontapé inicial para aumentarmos mais ainda a nossa fé em Deus. É só você observar bem. Uma pessoa quando está doente, claro que não deveria ser só assim, mas uma pessoa quando está doente, ela reza mais, ela oferece aquela doença dela em expiação pelos pecados dela, pelos pecados do mundo. Só pararmos para observar muito bem isso. A doença, nos ensina a igreja, que ela está ali para ensinar e para fazer com que o fiel amadureça na sua fé. Pois bem, meus queridos, e nas Sagradas Escrituras não é diferente. A gente observa a figura do doente, né, no Antigo Testamento, o povo que que caminha em pecado, né? Aquele povo que vai no deserto em busca da sua salvação, o povo que sofre por causa dos seus pecados, o povo que é cometido por doenças, por pestes, mas Deus é misericordioso e ele sempre está disposto a olhar o homem com a sua misericórdia. E no Novo Testamento não é diferente. Nós temos a figura do Cristo que cura os enfermos. Nós temos a figura do Cristo que toca no leproso. Nós temos a figura do Cristo que cospe ao chão, faz a lama e cura o cego. E também nós temos o Cristo que ali mostra que ele é capaz de perdoar os pecados e que os pecados são sim marcas para as doenças hoje da humanidade. Amém, gente? Então, a igreja, ela não desampara o seu povo nessa questão dos sacramentos. Para isso, como a gente pode, por exemplo, observar nas Sagradas Escrituras, quem está com a Bíblia, eu gostaria que abrisse a Bíblia, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Vamos voltar. Mateus 10, a partir do versículo 7. Perdão. O que Jesus nos ensina nesse trecho do Evangelho? Por onde andardes, os discípulos, anunciai que o reino de Deus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios, pois de graça recebestes e de graça deveis dar. Ora, meus irmãos, o sacramento da unção dos enfermos, então, ele vem nos dar, ele dá à igreja esse papel de curar os enfermos. Claro, a gente não pode jamais, 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 jamais desmerecer o papel dos profissionais da saúde, que a medicina, a enfermagem, todas as áreas da saúde são dons criados e dados por Deus para aquelas pessoas. Tá bem? A gente não pode jamais desmerecer esses nossos irmãos. Pelo contrário, a gente tem que agradecer muito a Deus pelos dons que eles receberam. E como a gente pode observar no Evangelho, meus irmãos, Jesus, ele manda os seus discípulos tocar, curar os enfermos. Como assim? Ele manda os seus discípulos curar a ferida do leproso, curar os doentes
E, sobretudo, meus irmãos, uma coisa que o sacramento da unção dos enfermos vem nos levar: o anúncio que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Então, o sacramento da unção dos enfermos, assim como a penitência, eles nos remete o quê? A conversão. Penitência e unção dos enfermos, eles nos traz esse papel bonito da conversão. Certo, minha gente? E também continuando nas Sagradas Escrituras, outro ponto que a gente pode observar, aí vocês se perguntam, mas então, por que do óleo? Por que disso tudo? Né? Quem ainda está com a Sagrada Escritura, eu quero que abra na carta de São Tiago, Novo Testamento, carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. São Tiago nos exorta: se alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui a gente já começa a ver o pontapé do sacramento da unção dos enfermos. A oração do presbítero, a unção com óleo e a restituição da saúde daquele enfermo. Pois bem, então, feito essa introdução toda, o que é a unção dos enfermos? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a unção dos enfermos, que é pela unção dos enfermos, a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, doentes este, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve, e ainda exorta que, associando-se livremente à paixão de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. Que definição! É pelo sacramento da unção dos enfermos que a Igreja exorta aquele doente a se configurar a Cristo sofredor, aquele Cristo que sofreu por cada um de nós na cruz, aquele Cristo que jamais abandonou a humanidade. E a Igreja também convida os doentes, através do sacramento da unção dos enfermos, a associar a sua doença ao Cristo que sofre. Alguma dúvida, gente? Podemos continuar? Tudo belezinha? No sacramento da unção dos enfermos, uma coisa que a gente pode observar é o papel do óleo, da unção, né? Isso já se denota, como a gente pode observar na carta de São Tiago, né? São Tiago exorta aos presbíteros da igreja de Jerusalém a ungir os doentes com óleo e rezar por elas. E isso a igreja do Oriente, hoje a igreja no Ocidente, tem esse mesmo costume. Ao proferir a oração da unção dos enfermos, da bênção da unção dos enfermos, ungir a fronte, a mão do enfermo com óleo. E o que isso significa, meus irmãos? Essa unção com óleo. Essa santa unção que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo como sacramento, recomenda aos fiéis que é através daquela unção, daquele óleo, que Cristo lava o pecado daquele enfermo. Esse óleo, meus irmãos, ele é um óleo benzido na missa do Crisma, aqui na nossa diocese, na Terça-feira Santa, né, que os nossos bispos abençoam o óleo do catecúmeno, o óleo dos enfermos e o óleo do Crisma. E esse óleo, o óleo dos enfermos,
que é usado para o sacramento da unção dos enfermos. Ora, meus irmãos, aí uma dúvida que paira, né? Uma vez perguntaram, estava na pastoral, aí me perguntaram, quem então pode receber? Quem pode receber a unção dos enfermos? O Geridiano, eu vou responder essa sua pergunta já já, tá bem? Que a pergunta dela é boa, se a unção dos enfermos é a extrema unção. Eu vou chegar nesse ponto já já. Primeiro, quem pode receber a unção dos enfermos? A unção dos enfermos, ela qualquer pessoa que esteja no seu estado doente. A pessoa não precisa estar em situação de extrema gravidade, assim, com a pessoa quase morrendo. Não precisa chegar a esse ponto, certo? Eu estou doente. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, né? Eu posso pedir à igreja o sacramento da unção dos enfermos, sem medo nenhum. Eu posso virar, pedir, chegar um presbítero, Padre Fulano, eu vou fazer a cirurgia tal dia. Podemos marcar para eu receber o sacramento da unção dos enfermos? Pode. Ah, padre, a minha vozinha, já lá com seus 91, tá lá em casa, ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Pode. Porque o que isso significa? Significa que você está preparando aquela pessoa, está dando primeiro o conforto àquela pessoa, o conforto que vem de Deus, e você está preparando aquela pessoa, como eu falei no começo, para que ela tenha uma boa morte, certo? Então, o Geridiana, a unção dos enfermos, ela já foi chamada de extrema-unção. Ela já foi chamada. Hoje o nome do sacramento é unção dos enfermos. Claro que se você perguntar para os antigos, né? Ah, é extrema-unção. Os antigos sempre vão falar isso, é extrema-unção. Mas hoje a igreja chama o sacramento de unção dos enfermos. Mas por que tem essa questão do nome? Que antigamente, o Geridiana, este sacramento era dado para as pessoas apenas, assim, no termo mais popular, quando a pessoa estava com o pé na cova, né? Hoje não, foi o que eu falei. A pessoa estando doente, ela pode requerer do sacerdote a unção dos enfermos, para obter através do sacramento o conforto da alma, o conforto do corpo e a cura também que este sacramento proporciona, certo? O outro detalhe, quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Meus irmãos, a gente tem que distinguir o seguinte, assim como o sacramento da penitência, somente pessoas acima de 7 anos, que a igreja chama de os que não são infantes, a igreja chama de infantes aqueles que têm até 7 anos de idade, e a partir disso as pessoas não são mais infantes. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, pessoas acima de 7 anos, enfermos acima de 7 anos, podem receber o sacramento da unção dos enfermos. Aí entra aquelas perguntas. Primeiro, se a pessoa não for batizada, vamos lá. Se a pessoa não for batizada e o sacerdote vai lá, a pessoa está com aquele. Aí sim, a pessoa está com aquele perigo de morte. O que acontece? O sacerdote vai lá, administra o batismo, administra a unção dos enfermos, pronto. 2 coelhos numa cajadada só. Certo? E para as crianças com menos de 7 anos? Como eu falei na formação do sacramento do batismo, e a Eloy também falou na formação sobre o sacramento da penitência, a igreja nunca desampara os seus. Para esses, os que têm menos de 7 anos, a igreja tem uma bênção
própria para esses. Não é o sacramento da unção dos enfermos. Que isso fique bem claro. Mas para os menores de 7 anos, a igreja tem uma bênção do enfermo própria para esses. Tá bem, minha gente? Aí você, vamos supor, Geridiana tá lá. Ah, meu filho tem 6 anos, eu quero o sacramento da unção dos enfermos. Não. Essa pessoa não vai receber o sacramento. Essa pessoa vai receber uma bênção própria para ela, para aquela idade que ela tem. Ah, mas então, é, meu filho tem 8 anos e está cometido por uma doença. Aí sim, aquele vai receber o sacramento da unção dos enfermos. Ok, minha gente? Tá aí tudo bem? Geridiana, deu para esclarecer a sua dúvida? Posso, eu posso continuar? Dá para continuar? Beleza? Quem tá aqui? Rodrigo, meu irmão, tudo bem? Amanda, minha prima, também está assistindo. Mas vamos lá. Falamos do sujeito do sacramento, que são os enfermos, né? Falamos da matéria do sacramento, que é o óleo e o enfermo, né? São as duas matérias para o sacramento. A forma do sacramento. Como eu expliquei na introdução, quando eu falei do sacramento do batismo, todos os sacramentos, a gente tem a matéria e a forma. Aquilo são dois pontos nas quais não podem faltar num sacramento. Ora, na unção dos enfermos, a matéria é o óleo, que é com o óleo que você vai ungir aquele enfermo conferindo o sacramento. E a forma do sacramento da unção dos enfermos? É uma oração breve, curtinha. Diz o seguinte: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Perceberam a riqueza da oração, da unção dos enfermos? Vou até repetir para que fique bem claro. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Você vê como que a nossa igreja é rica, né, gente? Até nos enfermos, a igreja ela pensa. E através da unção dos enfermos, a igreja oferece àquele enfermo o alívio, o conforto, até mesmo a salvação. Eu vou contar um pequeno testemunho. Uma paróquia que eu passei, né? Eu fui com um sacerdote na. Ele foi administrar a unção dos enfermos numa senhora. Ela estava no hospital, já quase indo. Quando o padre administrou a unção dos enfermos, voltamos para a casa paroquial. Quando chegamos na casa paroquial, a filha da pessoa liga para o padre e fala: Padre fulano, minha mãe acabou de falecer. Aí eu digo para vocês, será que essa pessoa não conseguiu o céu? A igreja deu conforto, deu perdão dos pecados, deu tudo para ela. A pessoa só estava esperando receber a graça para ir para o céu. Ali, nesse contexto, meus irmãos, a unção dos enfermos, ela oferece a salvação a salvação do homem, libertando o homem das amarras do pecado. Por isso que a gente sempre diz que junto com a unção dos enfermos está o sacramento da penitência. Porque ao mesmo tempo que você unge e dá o conforto àquele enfermo, a igreja, por meio daquele ministro, dá o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados. Ok, minha gente? Alguma dúvida até aqui? Dá para continuar? E quem são
os ministros do sacramento da unção dos enfermos? Não tem jeito. Os ministros da unção dos enfermos são somente os padres e os bispos, aquele que tem a dignidade do grau do sacerdócio. Ah, eu queria chamar o diácono para ministrar a unção dos enfermos. Não. Somente o bispo, o presbítero, o sacerdote e o bispo são os ministros da unção dos enfermos. Por quê? Se a gente parar para ler na Sagrada Escritura, naquela carta de São Tiago, como a gente leu ainda há pouco, São Tiago exorta: se tem algum doente, chame o presbítero. É dever do presbítero também levar o conforto àquele enfermo. Se a gente pode observar bem, Catecismo da Igreja Católica, 1516. Só os bispos e os presbíteros são os ministros da unção dos enfermos. Isso não é para não ter dúvida nenhuma. Somente o padre e bispo pode ministrar a unção dos enfermos. Tá bem, minha gente? Não tem jeito. Ah, não é igual, por exemplo, o batismo, que a gente tem casos extraordinários em que qualquer cristão pode administrar o batismo. Não é igual o matrimônio, em que um diácono pode assistir o sacramento do matrimônio. No caso da unção dos enfermos, não. Somente o presbítero e o bispo, porque é também papel deles a assistência aos enfermos. Ok, minha gente? Vamos continuar? Então vamos lá. Falamos da matéria, falamos da forma, falamos do sujeito, falamos do ministro, do sacramento da unção dos enfermos. Como que é o rito, então, da unção dos enfermos? Muito simples. Como todo e qualquer sacramento, tem a invocação da Trindade. Todo sacramento tem a invocação à Santíssima Trindade, a liturgia da palavra, a liturgia sacramental, né? E a despedida. Todo sacramento tem isso. Todo. Se você parar para observar, no sacramento da unção dos enfermos, ela começa com a invocação à Santíssima Trindade. Feita a invocação à Santíssima Trindade, o presbítero convida aquele enfermo a, a pedir perdão pelos seus pecados e se for necessário que aquele enfermo peça o sacramento da confissão, esse é o momento daquele enfermo se confessar também. Você vê como que a igreja é tão rica, que dentro do rito da unção dos enfermos a gente une o rito do sacramento da penitência. Que dentro da unção dos enfermos, meus queridos, a gente pode, o ministro também pode administrar o sacramento da penitência, dando a absolvição dos pecados, tudo como manda o figurino. Tá bem? Ritos iniciais, aí tem o perdão dos pecados, a liturgia da palavra, em que o ministro convida aquele enfermo a prestar bem atenção na palavra de Deus, que é conforto para aquela alma, que é conforto para aquele enfermo. E, por fim, a liturgia sacramental, que é quando o ministro invoca ao enfermo a graça do Espírito Santo. Ele faz uma oração em silêncio, né? A oração que está lá prescrita no ritual da unção dos enfermos. Ele faz essa oração em silêncio, impondo as mãos naquele enfermo, e logo após ele unge a fronte do enfermo, fazendo aquela oração que a gente ouviu ainda há pouco. Certo, minha gente? E dito isso, oração do Pai Nosso.
Se for necessário, alguns casos, né, tem a necessidade em que o ministro dá a sagrada comunhão àquele enfermo, né? Em certos casos, essa sagrada comunhão, como eu vou explicar mais para frente, ela tem um nome de viático, que é a última comunhão, né? Quando a igreja vê que depois daquela comunhão a pessoa já não tem mais aquela certeza de que não vai resistir àquela enfermidade, né? Então a igreja administra o viático para aquela pessoa, que é a sua última comunhão. Claro que acontece por milagres, por intervenção divina, que a pessoa acaba sendo curada. Aí o viático, que era para ser a última comunhão, não virou a última comunhão. A pessoa volta até para a igreja, dá os seus testemunhos, para a honra e glória de nosso Deus, né? E, para concluir o rito da unção dos enfermos, a bênção final, né? Tanto para aquele enfermo, quanto pode acontecer de mais de uma pessoa estar ali acompanhando, né, a unção dos enfermos. Só que na hora que a pessoa vai se confessar, claro, né, a pessoa sai, a pessoa se confessa, depois retorna. Ok, minha gente? Vocês podem ter observado o seguinte: eu não, tem algumas paróquias, né? O Dia dos Enfermos é 11 de fevereiro, se eu não me engano. Acho que é 11 de fevereiro. Enfim, que a igreja, que a nossa igreja, ela é tão rica nos detalhes que ela tem uma missa própria para os enfermos. Um dia, quando vocês tiverem a curiosidade de mexer no missal, vocês vão ver lá no índice, missa para os enfermos. Tá lá. Orações próprias, prefácio, leituras próprias, prefácio próprio, bênção própria. E nessas missas, ao término dessas missas, o sacerdote ele administra. Ele, né, claro, tem todo um trabalho, tem toda uma preparação daqueles enfermos. O sacerdote, depois daquela missa, ele administra a unção dos enfermos naqueles enfermos presentes naquela celebração. Nada impede, visto que eles participaram de todo o rito. Ritos iniciais, perdão dos pecados, liturgia da palavra, né? Ok, gente? Alguma dúvida? Alguma questão? Podemos ir para a próxima parte do sacramento? Vamos avançar então? Agora a gente vai falar um pouco, meus irmãos, dos efeitos do sacramento da unção dos enfermos. Quem tiver o catecismo da Igreja Católica, depois quiser dar uma olhada, os números 1520 a 1523. O catecismo dedica os efeitos do sacramento da unção dos enfermos. O primeiro efeito do sacramento da... Renata, eu vou falar sobre isso. Ainda bem que você tocou nesse assunto, eu ia deixar passar. Quase que eu deixo passar. Vou voltar nele, tá, Renata? Obrigado por ter me lembrado isso. Mas vamos falar, deixa eu falar dos efeitos aqui, eu vou voltar nesse ponto que Renata falou. Os efeitos do sacramento da unção dos enfermos. Primeiro, um dom particular do Espírito Santo, que é o conforto da alma e a preparação daquele enfermo para a glória, né? Esse é o primeiro efeito do sacramento da unção dos enfermos. O outro efeito, a união à paixão de Cristo. É pela graça do sacramento da unção dos enfermos que o enfermo recebe a força de Deus para unir-se mais intimamente a Ele na sua paixão. O sacramento da unção dos enfermos, de certo modo, produz frutos
de consagração à união daquele enfermo, daquele doente, ao Cristo que sofreu na cruz por cada um de nós. Ora, se o sacramento nos une ao Cristo que sofre, o sacramento também nos une à igreja. Como assim? Uma vez que a igreja administra o sacramento da unção dos enfermos, a igreja está unida àquele enfermo em preces, em orações, ou pela recuperação daquele enfermo, ou que aquele enfermo tenha um bom e santo repouso para a casa do Pai. E por fim, a última graça, o último efeito do sacramento da unção dos enfermos é uma preparação para a santa morte. Aqui eu vou trazer o número 1523 do sacramento. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades, com mais forte razão é aos que estão prestes a deixar essa vida, de modo que também é chamado de sacramento dos que partem, o sacramento dos que morrem. A unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, tal como o batismo a tinha começado. Ou seja, o batismo começa e a unção dos enfermos termina esse processo de santificação. Leva à perfeição as unções santas que marcam toda a vida cristã. A do batismo, que sela em nós a vida nova, a confirmação, que robustece para o combate da vida, e a unção dos enfermos, que mune o fim da nossa vida terrena, como que de um sólido escudo em vista das últimas batalhas antes do ingresso na casa do Pai. Eu não preciso dizer mais nada, né? 1523 já falou por si só. Certo, minha gente? Alguma dúvida? Eu vou aqui tomar a pergunta de Renata. O sacramento da unção dos enfermos pode se receber mais de uma vez? Pode. Pode sim, tá, Renata? Vou te pegar como exemplo, Renata. Renata ficou doente, Padre Júlio foi lá, administrou a unção dos enfermos nela. Renata ficou curada. Glória a Deus por isso. Mas aí Renata depois foi acometida por uma outra doença. Aí Padre Júlio pode ir lá novamente, dar a unção dos enfermos na Renata, fazer todo o trabalho com conforto, né, a configuração a ela ao Cristo que sofre, tudo o que é remetido ao sacramento da unção dos enfermos. Ok, Renata? Respondi a sua pergunta. Então, gente, o sacramento da unção dos enfermos, ele pode ser sim administrado mais de uma vez, sem medo de ser feliz. Um outro exemplo. A mulher vai entrar em trabalho de parto, né? Só que aí vai fazer a cesariana. Aí é aquele parto complicado. O médico já alertou que foi aquele parto complicado e tal. A moça vai lá, pede o padre a unção dos enfermos. O padre, além de dar a unção dos enfermos, a igreja, você vê como é que a igreja é tão rica, além da unção dos enfermos, nesse contexto, minha gente, tem uma bênção própria para a gestante que vai iniciar o trabalho de parto. Recebeu, ganhou o filho, beleza. Aí depois, essa mesma gestante, essa moça que foi gestante, foi acometida pela doença. Ela pode novamente receber o sacramento da unção dos enfermos, sem medo de ser feliz, sem medo de receber a graça, né, que vem de Deus, a graça que vem do céu. Ok? Respondido, né, Renata? Ótimo. Então, meus irmãos, para encerrarmos a nossa formação, o viático. O que vem a ser o viático? Né? Como eu falei, é aquela última comunhão que aquela pessoa recebe em sua vida. O ministro, o presbítero ou o bispo,
Ele vai administrar a unção dos enfermos numa pessoa, só que o sacerdote, ele sabe que aquela pessoa ela é de uma vida íntegra na fé, tudo mais. Então, o padre ele deseja levar para aquela pessoa a comunhão. Quem aqui já é, não viu um sacerdote levar é, como a última comunhão para as pessoas? Quem aqui nunca viu isso? No sacramento da unção dos enfermos, quando um presbítero administra a unção dos enfermos, ali ele pode administrar o viático para aquela pessoa, que é dar pela última vez a comunhão do corpo, sangue e a alma e divindade na Santíssima Eucaristia. Aí o número 1525, para concluir e já responde a sua pergunta, Geridiano, fala o seguinte: do mesmo modo que os sacramentos do batismo e da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade chamada iniciação cristã, pode-se dizer que penitência, a unção dos enfermos e a Eucaristia como viático constitui quando a vida do cristão chega a seu fim. São os sacramentos que preparam para a entrada na pátria celeste, ou os sacramentos com que termina a peregrinação terrestre. Ou seja, assim como a tríade batismo, Eucaristia e Crisma inicia a fé daquele cristão, a penitência, a unção dos enfermos, e aqui o catecismo nos fala, a Eucaristia como viático, prepara aquela pessoa para o seu ingresso na pátria celeste. Aí vem a pergunta de Geridiano. E aqueles que falecem sem os sacramentos da igreja? Geridiana, não sei se você vai se recordar, quando eu falei do sacramento do batismo, aqueles que falecem sem receber o sacramento do batismo. O princípio é o mesmo. Se for uma pessoa adulta, uma pessoa adulta que já tem aquela vivência de fé, que tem o desejo de receber os sacramentos, está se preparando para receber os sacramentos, ora, a igreja não vai dizer que aquela pessoa está salva. A igreja não vai negar a salvação para quem precisa. Jamais ela nega isso. Aí, e quanto aos recém-nascidos que morreram sem receber o sacramento do batismo, sem receber os sacramentos, no caso, o sacramento do batismo, né? É aquilo que o catecismo nos ensina. A igreja confia aquela alma à misericórdia de Deus para que Deus faça dela o que ele bem entenda. Né? Para isso, o Geridiano, que eu volto a dizer, a igreja tem, por exemplo, no rito das Ezequias, um rito próprio para aqueles que não foram batizados. Crianças que não foram batizadas têm um rito, e adultos que não foram batizados, mas que estavam iniciando o seu caminho, o seu processo de busca dos sacramentos. A igreja tem um rito próprio para eles. Eu volto a dizer, a igreja não desampara ninguém. Aí, Maria, só a igreja católica tem todos os sacramentos? Só a igreja católica tem todos os sacramentos. Só a igreja católica tem. A gente tem o batismo, a Eucaristia, a Crisma, a unção dos enfermos, a penitência, a ordem e o matrimônio. 7 sacramentos instituídos, dados pelo próprio Cristo Jesus, nós a possuímos. Nós os possuímos. Nós, enquanto igreja, né, temos essas graças sacramentais, que são os sacramentos. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma questão, gente, para que a gente possa encerrar?
Eloy? Só a Igreja Católica é completa? Sim. Sim, só a Igreja Católica é completa. Ok, minha gente? Aí fica uma dica. Uma vez eu escutei isso de um sacerdote e é verdade. Se você está enfermo, não tem medo, não tenha medo de pedir a unção dos enfermos. Não precisa ter medo não, gente. Pelo contrário, se você está enfermo, peça a unção. Olha, é um sacramento da igreja. A igreja nos dá essa tábua de salvação e muita gente acaba, acaba não pedindo, né? Acaba não recorrendo por medo. Aí foi aquilo que a Geridiana perguntou, né? É, porque antigamente o sacramento do batismo, perdão, o sacramento da unção dos enfermos tinha esse nome de extrema unção. Soa pesado, né? Extrema unção, né? Não é, por isso que hoje a igreja dá esse nome, unção dos enfermos. Unção dos enfermos. Se você é enfermo, aí você pode receber, você pode e deve. Eu pulei essa parte do catecismo. O catecismo ele deixa bem claro. Você pode e deve receber o sacramento da unção dos enfermos. Amém? Renata, todos os dias tem live? Então, Renata, vamos lá. É porque essa formação sobre os sacramentos, a gente ia fazer essa formação em janeiro, né? Só que aqui em Guaba, graças a Deus, a gente passou aquele processo, né? Mudança do padre e tal, acabou nos quebrando nessa questão. Aí então, aproveitando esse tempo de quarentena, o Espírito Santo iluminou o Padre Júlio, ele nos pediu para que dessemos agora essa formação sobre os sacramentos que estamos encerrando hoje, tá bem? As lives que a gente tem todos os dias é a oração do Santo Terço e a Santa Missa, que é o ápice, a fonte e ápice da nossa fé, tá bem? Agora, quanto às formações, a gente vai esperar o Padre Júlio ver se ele vai pedir mais alguma coisa, se ele não vai pedir. Aí a gente fica a cargo de Padre Júlio nesse ponto, tá bem? Aí ela, Renata, os mais antigos têm muitas vezes medo porque acha que estão dizendo que está morrendo. É verdade, é verdade. Hoje a gente tem que inculcar na nossa cabeça que o sacramento da unção dos enfermos não é só no caso de morte. Só no caso de morte. Não, não é só. É também, né? Mas não é só. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Ok, minha gente. Então, encerramos as nossas formações sobre os sacramentos. Fizemos, né, todo esse itinerário formativo, desde a introdução, né, que foi dado pelo Padre Júlio, batismo, Eucaristia, confirmação, ordem, matrimônio, penitência, unção dos enfermos, que a partir disso a gente possa ter um pouco mais de maturidade na nossa fé, porque São Tomás de Aquino nos ensina que quanto mais a gente conhece a nossa fé, mais a gente se apaixona por ela. Quanto mais a gente conhece a graça, quanto mais a gente conhece a igreja, mais a gente se apaixona por ela. Ok? Que foi, Eloy? Então, aí vocês podem deixar aqui é, nos comentários também opções de formações, né? Que a gente pode até levar para Padre Júlio, tudo mais. Tá ok? Então, vamos encerrar o nosso momento, nossa formação, agradecendo a Virgem Santíssima por esse momento,
Ah, sim, Eloy. Obrigado, bem lembrado. As formações, gente, elas estão. Assim que eu encerrar, essa formação de hoje vai estar sendo postada no nosso canal do YouTube da paróquia, tá bem? Só pesquisar lá, Paróquia Imaculada Conceição Iguaba Grande, e as formações vão estar lá, ok? Aí você dá um curta, compartilha as nossas formações, ok? Então vamos pedir a intercessão da Virgem Santíssima para que ela nos acompanhe e nos guarde sãos e salvos em seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, minha gente. Fique com Deus. Até mais, se Deus quiser.